E aí, galera, vamos continuar então? Mais algumas regrinhas aqui de acentuação, agora não mais relacionadas à posição da sílaba tônica. O que vale dizer, não vou mais levar em consideração o critério da palavra ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, mas vou levar em consideração outras definições, né? Uma vogal em especial, uma situação especial que não tem a ver necessariamente com a palavra ser oxítona, paroxítona e proparoxítona, portanto, com a posição desta sílaba tônica. Muito bem. Esta regra, que é uma regra bastante cobrada pelas bancas, tá? Em especial o CESP, e a gente vai ver isso nos exercícios já já. O I e o U serão acentuados quando? Quando formarem hiatos. Só pra gente relembrar rapidinho aqui, o que vem a ser um hiato, pessoal? O hiato, ele é um encontro de vogais, encontro de sons vocálicos. Lembra no vídeo anterior, quando eu introduzi o assunto da acentuação gráfica aos senhores, eu falei o seguinte: toda sílaba em língua portuguesa, ela possui quantas vogais? Exclusivamente e obrigatoriamente uma vogal. Portanto, quando dois sons vocálicos se encontram, não é possível que eles fiquem na mesma sílaba, e é por isso que a gente separa. O hiato, na verdade, ele é um encontro de sons vocálicos, porém, pela regra básica da formação de palavras, em que cada sílaba tem somente uma vogal, eu não posso deixar duas vogais na mesma sílaba, por isso que eu separo essas sílabas. E quando esse hiato for formado pela vogal I ou pela vogal U, ele será acentuado. Como sempre, o plural acompanha as regras de acentuação, não interferindo nelas. Então, obviamente que o I e o U, quando formarem hiatos, sendo estes seguidos ou não de S, levarão o acento. Vamos analisar o nosso exemplo, ó, palavrinha CAI. Então, ó, quando eu separo a sílaba, vai uma vogal para cada lado. Eu não posso colocar, porque o som é forte. O contrário disso, quer dizer, qual seria a possibilidade de estas vogais aqui permanecerem na mesma sílaba? Só se uma delas tivesse um som de semivogal, um som mais fraco. Isso acontece com o ditongo cai. Olha a diferença, ele cai e eu caí. Como as duas vogais representam sons tônicos, portanto, sons fortes, obrigatoriamente eu tenho que separar isso, tá? Como o hiato é formado pela letra I, ele leva ao acento. Da mesma forma, quando a gente separa a sílaba da palavra saída, ó, saída, ninguém fala saída, né? Os dois sons são fortes, são sons vocálicos, portanto, se o hiato for formado pela letra I ou pela letra U, ele levará acento, sendo seguido ou não de S. Ó, aqui na faísca a gente já tem algo interessante, é o I formando hiato, só que agora seguido de S, né? Então, como é que fica essa separação, ó? Fá, is, cá. Cada sílaba com a sua vogal e o hiato formado pelo I e pelo U. Baú, baú. Gaúcho, olha lá. Gaúcho. Piauí, olha que interessante o Piauí. Pi, a primeira sílaba, au, i. Então é interessante, porque no Piauí, observem, qual é a vogal aqui no au? A vogal, galera, é a letra A. Concorda comigo? A vogal é a letra A. Então, você tem vogal, U é semivogal, você não fala piau, você fala piauí, piauí. Então, quer dizer, vem do forte pro fraco e vai pro forte de novo. Cuidado, não precisa, para formar hiato, eu não preciso ter uma vogal ao lado de outra vogal. Não, não. O que eu não posso ter são duas vogais na mesma sílaba. Então, aqui, se eu colocasse isso na mesma sílaba, eu teria a vogal A e a vogal I. Eu não poderia, por isso que eu separo, ok? E aí, uma atenção especial aos senhores juízes, principalmente se você for fazer prova de tribunal, porque, claro, o CESP é uma banca tão sensacional que ele contextualiza. Quer dizer, isso não é ser sensacional, isso é ser coerente, né? As outras é que deveriam ser como ele. Eu gosto do CESP, você já deve ter percebido. Então, galerinha, uma atenção especial aqui é a palavra juízes. Olha que interessante. A palavra juízes, na sua forma, obviamente, no plural, ela leva o acento. Por que ela leva o acento? Porque eu tenho dois sons vocálicos, do U e do I. Então, eu vou separar isso aqui, ó. Juízes, ok? E aí, isso leva o acento. Juízes. O I tá formando hiato. O I tá formando hiato, ok? Juízes. Agora, galerinha, a palavra juiz no singular, cuidado, olha lá. Olha o que acontece com a palavra juiz no singular.
não leva acento. Por que não leva acento? Rafaela, o I está formando hiato. Tudo bem, concordo. Ele não pode ficar na mesma sílaba que o U. Os dois são sons vocálicos. Mas por que o juiz não tem acento? Por uma questão, por uma regrinha óbvia aqui, ó. Ó como é que terminou o juiz. Terminou com Z, galera. O I leva acento quando ele formar hiato. Isso aqui é um hiato. Que fique bem claro isso para os senhores. É um hiato. É um hiato. Mas o I, formando hiato, só leva acento quando ele estiver sozinho em uma sílaba ou seguido de S, seguido de Z não. Então, atenção aqui, porque a regrinha de acentuação é diferente. Juiz não tem acento, ao passo que juízes têm acento. Agora, os dois são hiatos? Sem dúvida alguma, os dois são hiatos, ok? Aí aqui a exceção. O I e o U, quando formarem hiatos, serão acentuados, seguidos ou não de S, né? Agora, a exceção, mesmo que eles formem o hiato, estejam sozinhos ou ainda seguidos de S, se eles vierem, se na sílaba seguinte, né, se eles vierem seguidos do encontro NH, não há o hiato. Essa é a exceção. Não há o hiato se eles forem seguidos de NH. Dois exemplos pra gente trabalhar. Rainha, ó, tenho dois sons vocálicos. E esse I formando hiato, fica tudo sem tampa, deixa tudo sem tampa mesmo. O I formando hiato, olha lá, ó, que fique bem claro, hein? São duas vogais, isto é um hiato, o I está sozinho na sílaba. Por que ele não leva o acento? Porque ele está seguido de NH. Se você for dividir as sílabas do nome Ra-I, esse I vai levar acento. É vogal e o A é vogal. Mesmo encontro aqui, ó. Tá? Só que aqui eu não tenho o NH, então leva o acento. Aqui, como eu tenho NH, não leva o acento, ok? Da mesma forma, ó, vamos lá, se for para separar, Bahia de Guanabara, olha lá, Bahia. Bahia. Olha o que acontece. Esse I é um som vocálico. É um som vocálico que tá sozinho na sílaba. Vem seguido de NH? Não. Então tem acento. Agora, a palavra bainha já cai na exceção. Eu tenho o I formando hiato, porque tá com som vocálico, só que ele vem seguido de NH, então não leva acento, é a exceção. Tudo bem? Então essa é a primeira regrinha especial aí em relação às vogais I e U quando formarem hiato. Por que elas formam hiato? Porque elas não podem ficar na mesma sílaba, já que só existe uma vogal por sílaba. Lembre-se que sempre que o I formar hiato, ele vai ser acentuado? Não. Ele só pode formar hiato se ele estiver sozinho na sílaba, ou no máximo se ele for seguido de S. Se ele for seguido de Z, ele não leva o acento. E se mesmo sozinho na sílaba, ou seguido de S, ele vier seguido de um NH, ele também não vai levar acento. Então essa é a regrinha do I e do U formando hiato, ok? Muito bem, que temos agora, ó, outras regras, tá? Isso aqui não caiu não, galera, é importante você entender. Vamos lá. Ocorre o acento circunflexo, já falei qual é, o do vovô, né, o chapeuzinho. Para diferenciar... Ah, Rafaela, então ainda existe o acento diferencial? Sim, existe o acento diferencial. Ocorre o acento circunflexo para diferenciar, agora atenção, ó, a terceira pessoa do plural de quais verbos, pessoal? O verbo ter, o verbo vir e, obviamente, os seus derivados. Então, vamos lá. Conter é derivado do verbo ter? Claro que sim. Olha lá, ó. E o vir? Olha lá. Intervir é derivado do verbo vir? É derivado. Então, pronto. Grava o ter e o vir, que são os verbos aí, a sua forma mais primitiva nesse sentido, né? Daqui eles vão derivar, vão dar origem para outros e todos vão seguir a mesma regra. Agora, atenção, hein? O acento circunflexo, galera, o acento circunflexo, ele ocorre na terceira pessoa do plural destes verbos. Só. Ele ocorre na terceira pessoa do plural. O acento é diferencial quando é a terceira pessoa do plural. O que você está querendo dizer com isso, Rafaela? Vamos analisar aqui os exemplos para vocês perceberem. Olha lá. O verbo tem, contém, retém, advém e intervém, toda essa coluna aqui, ela está conjugada na terceira pessoa do singular, ok? Toda esta coluna, por sua vez, está conjugada na terceira pessoa do plural.
Diante disso, o que é que nos diz a regra de acentuação? Que para estes aqui, eu terei o acento diferencial. Então, a terceira pessoa do plural recebe o acento diferencial. Portanto, quaisquer acentos que apareçam lá na terceira pessoa do singular não serão acentos diferenciais, porque não é isto que a regra me diz. A regra me diz, ó, o acento é diferencial na terceira pessoa do plural. Tanto é que o acento é circunflexo. Pode perceber que desse lado até tem palavrinhas com acento, mas não é o circunflexo. Então a regra é o acento diferencial circunflexo para as terceiras pessoas do plural. Para as terceiras pessoas do plural. Portanto, senhores, o tem, o contém, o retém, o advém e o intervém desta coluna aqui recebem acento em virtude da mesma regra. Todos eles são acentuados em virtude da mesma regra. O CESP cobra sim de você. Os vocábulos são acentuados pela mesma regra, você vai ver nos exercícios que eu selecionei. Todos são acentuados pela mesma regra. Qual é a regra? A regra do acento circunflexo diferenciando a terceira pessoa do plural. Então, a regra é o acento circunflexo diferencial, ok? Então, o que acontece deste lado aqui do slide? Já que eu tenho um verbo, 2 verbos, 3 e 4 acentuados, obviamente, se são acentuados é porque eles obedecem a alguma outra regra. Que regra é essa? Não é do acento diferencial. Lembra você que se essa sílaba tônica é a última, então todas estas palavras são classificadas como oxítonas. E as oxítonas terminadas em EM levam acento. Como acontece com a palavra também, porém, contém, retém, advém, intervém. Acabou. Então, a regra de acentuação destes verbos na terceira do singular é a seguinte. Eles são acentuados por serem o quê? Palavras oxítonas terminadas em EM. Lembra você disso? Espero que sim, hein? Terminadas em EM. É o também, é o porém, ok? Contém, retém, advém, intervém. Cuidado então que a regra que dá o acento no contém na terceira do singular é completamente diferente da regra que dá o acento para o contém na terceira do plural. Tanto é, galerinha, que o tem na terceira do singular não tem acento, por quê? Porque não são acentuados os monossílabos tônicos terminados em EM. São acentuados apenas as oxítonas. Os monossílabos tônicos não. Então, tem na terceira do singular não tem acento. Vem na terceira do singular não tem acento. Vem na terceira do plural tem acento. Porque é o acento diferencial. Tudo bem? Muito bem. Diante disso, vamos continuar aqui então. Agora já um pouquinho da nova ortografia, né? Estes acentos aqui caíram, senhores. Atenção, caíram estes acentos. Não existem mais os acentos que... Não existem mais os acentos que antes estavam presentes nos hiatos formados por palavras iguais. E, o. Palavras não, letras, perdão. Antigamente, os encontros consonantais o e formando hiato, tá? Eles eram acentuados. Vô, enjô, sobrevô, creem, leem, deem e prevêem. Antes tudo isso tinha acento, né? Era assim, né? Vô, enjô, sobrevô, creem, leem, deem e prevêem. O primeiro deles era acentuado. Agora... estes acentos não existem mais, ok? Então, esses encontros vocálicos, o e o e, não levam mais acento. E o que mudou também na nova ortografia foi o que eu falei. Aqueles ditongos abertos, olha lá, ó, lembra do ei, do oi lá da oxítona? Nas oxítonas, eles continuam sendo acentuados, tá? Mas se eles estiverem presentes nas palavras paroxítonas, né?
se eles estiverem mais do que presentes, se eles estiverem posicionados na penúltima sílaba, configurando, portanto, uma palavra paroxítona, aí, galerinha, não tem mais acento, não. Tá? Posicionados na penúltima sílaba. Porque dessa maneira eles vão configurar, né? Vão criar uma palavra paroxítona. Agora, se for lá na oxítona, tem. Então, olha que bacana. Heróico não leva acento, porque olha onde está posicionado o ditongo oi. Heróico. Agora, na palavra herói, galera, olha onde é que está posicionado o ditongo oi. Aqui o ditongo está posicionado na penúltima sílaba, não tem mais acento. Aqui o ditongo está posicionado na última sílaba e na última sílaba continua o acento. Então, herói leva acento e heróico não leva mais acento. Cuidado, hein? Vamos lá? Ideia também não tem mais acento, porque o ditongo ei está posicionado na penúltima sílaba, não tem mais acento. Da mesma forma, estreia, já que esse ditongo está posicionado na penúltima sílaba, também não leva mais acento. E da mesma forma, plateia, posicionado na penúltima sílaba, não leva mais acento. E assim tantos outros, assembleia, etc. Então isso aqui foi o que mudou em relação à nova ortografia. Rafaela, como é que eu me posiciono em relação ao meu concurso? Você se posiciona da seguinte maneira, candidato. Pegue o seu edital e leia. Os editais deixam bem claro se eles vão cobrar nas questões objetivas de língua portuguesa a nova ortografia. Se o edital disser acentuação gráfica apenas, ele provavelmente não vai cobrar isso aqui. Porque senão ele vai colocar acentuação gráfica, abre parênteses e aí ele vai colocar de acordo com a nova ortografia. Ou então, conforme acordo ortográfico de 1990. E assim, e aí você então entende que ele vai cobrar as regrinhas da nova ortografia, tá? Pega o seu edital do CESP e olhe. Eu vou dizer uma coisa que pode até mudar daqui até o final de 2012. Porque até 31 de dezembro de 2012 podemos utilizar as duas grafias, as duas ortografias, as duas são aceitas e são corretas, as duas. A partir de 1º de janeiro de 2013 não mais poderemos. Então aí, obrigatoriamente, você vai ter que escrever assim. Hoje em dia você pode, então, Rafaela, então eu posso ainda escrever voo hoje em dia? Pode. Posso escrever, Rafaela, ideia e colocar o acento? Pode. Até 2012 pode. Agora, prova do CESP, a gente sempre pensa na prova discursiva. Você vai ter que fazer uma redação. Como é que o CESP se posiciona em relação à redação? Ele dá liberdade para o aluno escrever de acordo com a nova ortografia ou de acordo com a ortografia antiga. Só que o aluno não pode misturar, tá? Então você vai poder escrever na sua redação conforme a velha ortografia ou conforme a nova ortografia. Você só não pode misturar. Então lá na primeira linha da sua redação, você escreveu voo assim. E na segunda, você escreveu ideia assim. Aí, galera, é um tiro no pé. Aí você vai perder ponto. Por quê? Porque o examinador não tem parâmetro, tá? Ou você escreve de acordo com a antiga, ou você escreve de acordo com a nova. Neste ano você ainda tem a liberdade. Isso em relação à redação. Em relação às questões objetivas, pegue o seu edital e veja. Se o edital especificar conforme a nova ortografia, ele já vai cobrar de você essas regras nas questões objetivas. Se o edital não especificar, ele não vai trabalhar com isso aqui nas questões objetivas. Não estranhe, obviamente, todas as bancas já escrevem e já aplicam as suas provas com a nova ortografia. Então, certamente, o que você vai ler durante as suas provas lá no CESP, sem sombra de dúvida, até o final de 2012, vai ser tudo de acordo com a nova ortografia. Você não vai encontrar uma ideia numa prova do CESP com um acento. Tudo bem? Eles já optaram por manter esse padrão. Então, tudo que você encontrar lá na prova, tenha certeza que está de acordo com a nova ortografia. Esse é o posicionamento do CESP. Tudo bem, queridos? Bom, tenho mais uma observação a fazer para vocês antes da gente passar para os exercícios. Existem na língua portuguesa algumas palavras que têm a característica de serem palavras de dupla prosódia, ok? Prosódia
é uma palavra que significa pronúncia. Portanto, dizer que uma palavra é uma palavra de dupla prosódia equivale a dizer que esta palavra pode ser pronunciada de duas maneiras diferentes. Muito bem, Rafaela, qual é a consequência disso? A consequência é que, dependendo da pronúncia, você deve colocar um acento. Dependendo da pronúncia, você deve colocar um acento. Porque dizer que a palavra é uma palavra de dupla prosódia significa dizer que eu posso colocar a tonicidade dela na última sílaba, na penúltima, ou na penúltima ou na antepenúltima. Depende. Então, se eu colocar, por exemplo, a prosódia dela na penúltima, na antepenúltima sílaba, ela vai ser uma proparoxítona. Então eu tenho que acentuar. Mas se eu colocar a pronúncia dela na penúltima sílaba, dependendo da terminação, ela não terá acento. Então, palavras de dupla prosódia são palavras que possuem a capacidade de serem pronunciadas de duas maneiras diferentes, sendo que estas duas maneiras são corretas. A única implicação é a seguinte: se você encontrar em um texto esta palavra, por exemplo, grafada exatamente da maneira como se encontra aqui, você, leitor, deve pronunciá-la desta forma: acróbata. E se você encontrá-la grafada desta maneira, que também é correta, que fique bem claro, as duas formas estão corretas, você vai pronunciá-la da seguinte maneira: acrobata. Observe, aqui a sílaba tônica é o ba. Portanto, esta palavra foi pronunciada como paroxítona. Quando você pronuncia acróbata, esta palavra, então, acaba de receber a classificação de proparoxítona. E por isso o acento. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Este é o raciocínio das chamadas palavras de dupla prosódia. Coloquei alguns exemplos para vocês verem que todos estão corretos e aí cabe a você escolher como usar. Acrobata ou acróbata. Autopsia ou autópsia. Amnesia ou amnésia. Alopata ou alópata. Biopsia ou biópsia. Boemia ou boêmia. Projetil ou projétil. Reptil ou réptil. Zangão, não, desculpa. Perdão, está certo. Zangão ou zangão. Zangão, oxítona. As oxítonas terminadas em AOtil são acentuadas? Não. Agora, zangão. As paroxítonas terminadas em AOtil são acentuadas? São. Lembra do órfão? Paroxítona terminada em AOtil. Zangão, órfão. Mesma pronúncia. A sílaba tônica está lá na penúltima. Tudo bem, queridos? Então essa é a ideia aí das palavras de dupla prosódia. Ambas estão corretas, ambas estão escritas da forma correta. Vai influenciar o quê? Vai influenciar na pronúncia, ok? Bom, eu já fiz algumas observações a respeito da rubrica. A rubrica não tem dupla prosódia, é rubrica mesmo, a palavra é paroxítona. Já fiz também uma observação em relação ao ínterim. Ínterim não tem dupla prosódia, não existe o ínterim, a palavra é apenas proparoxítona. E faço uma observação a respeito do ruim. Ruim é uma oxítona terminada em M, por isso ela não leva acento. Tem gente que junta tudo isso e vira um monossílabo, fala ruim, ruim, ruim. A pronúncia não é ruim, a pronúncia correta é ruim. A palavra é oxítona. Tudo bem? Bom, eu aguardo você então no próximo vídeo pra gente comentar estes exercícios do CESP. Até daqui a pouquinho.